Estamos no ar! Esse é o podcast motorsport.com, edição de número 376, senhor Felipe Mota. Primeiramente, é semana de corrida da Fórmula 1. Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, já estava tentando aqui fugir, mas não fugiu. Agora, é uma semana tão especial, temos também um convidado mais do que especial. Você que está acompanhando a gente, se segura aí na sua cadeira, se você estiver assistindo ou nos ouvindo, porque Everaldo Marques está aqui. Grande Everaldo! Voz da Globo na Fórmula 1 em 2026, a partir de 2026. Muito obrigado. Olha, assim, um momento tão especial para você, creio eu, na sua carreira, né? Tirar um tempinho aqui, diante de tantas coisas ali, a correria de sempre, bater um papo aqui com a gente é muito especial. Muito obrigado por ter vindo aqui, Everaldo. Valeu, Eric. Obrigado, Felipe, pelo convite. Um abraço a todos aí. É realmente uma semana especial, né? Pela qual eu estou esperando há muito tempo. É Race Week, que a gente gosta de dizer, né? E finalmente chegou o momento aí dessa volta, né? Porque eu cheguei na Globo em 2020, foi a última temporada da Globo lá, ainda tive a chance de narrar 3 corridas, mas agora voltando e com essa responsabilidade de estar, né, bem ligado aí nas corridas, ser o narrador das corridas nessa temporada vai ser uma responsabilidade gigante, mas eu estou muito feliz com a oportunidade. Evê, é um prazerzaço estar contigo aqui. Já vamos falar 100% de Fórmula 1, mas eu quero relacionar a Fórmula 1 com a NFL, na minha primeira pergunta, que eu acho que tem uma beleza, né? A vida, destinos, caminhos e tal. Você citou que foi para a Globo em 2020 e eu imagino que quando você sai da ESPN e vai para a Globo, você narrava várias coisas na ESPN, mas tinha essa associação com a NFL. Então acho que todo mundo falava assim, pô, você não sente falta... E vai. Mas você ganha um portfólio ali de eventos muito grandes, um deles Fórmula 1. Começa a narrar, molha o bico e tava com cara de que se continuasse lá só ia aumentar essa carga. Talvez. É porque tinha aquela história também do Luiz Roberto, o Galvão saindo, o Luiz Roberto fazendo mais futebol. Uhum. E aí sai a Fórmula 1. Então assim... Bom, o problema era eu, então. Né? E, repito, evento não falta. Uhum. O que mais tem na Globo, graças a Deus, são bons eventos para lá. Mas eu sei que você gosta muito dos dois. E aí, no intervalo, o quê? De 3 meses, 6 meses... Sim, Everaldo, toca o alerta. O alerta no aplicativo. Bolinha na tela. Foram 4 semanas. 5 semanas. Porque assim, se eu não me engano, a Globo anunciou a volta da Fórmula 1 em julho. 11 de julho, 12 de julho, por ali. E aí, 30 de agosto, pá, a NFL. Eu falei, caramba, furacão, né? E a NFL foi corrido porque a gente botou a casinha de pé em 10 dias. Sim. Assim, assinou o contrato numa terça-feira de manhã, fiquei sabendo, né? Numa terça-feira de manhã, quinta-feira da semana seguinte já tinha o primeiro jogo. Que era o daqui, não era? Não, o daqui foi na sexta, né? Tinha na quinta o jogo de abertura, que era o atual campeão, né? No caso, os Eagles, jogando e tal. Então, assim, foi muito rápido para botar a casinha de pé. E sendo que um mês antes tinha anunciado a Fórmula 1, mas aí, né, só para março e tal. Mas foi no intervalo de 5, 6 semanas que veio a notícia da Fórmula 1 primeiro e a notícia da NFL depois. E eu queria que você tentasse até falar do ponto de vista pessoal, porque eu acho que todo mundo na vida passa por isso, né? De às vezes olhar e falar, puxa, dei um azar aqui, puxa, dei uma sorte aqui. E existe isso, né? Assim, como que tá sendo a beleza de voltar a ter a NFL e agora ter a chance da Fórmula 1 na Globo? Eu aprendi a não criar expectativa para não me frustrar, né? Então, assim, a única coisa que eu controlo é a qualidade do meu trabalho, o quanto eu me dedico, o quanto eu tento estudar, me preparar e tal, e esperar as coisas acontecerem, mas eu não tenho controle sobre isso. Então, quando eu fui para a Globo, quando eu vim para a Globo em 2020, eu não imaginava que eu ia ter oportunidades na Fórmula 1 tão cedo, porque foi 15 dias antes da pandemia, o mundo estava normal, né? Uhum. No começo de março. Eu só tive as oportunidades na Fórmula 1 tão cedo, a ponto de narrar 3 corridas na Globo no meu primeiro ano lá, por causa da pandemia. A pandemia fez com que uma política de segurança e de saúde interna da Globo, por exemplo, limitasse viagens. Uhum. Além de limitar o trabalho das pessoas mais idosas. Pessoal acima de 60 anos, por exemplo, estava sendo preservado. Então, o Galvão trabalhava da casa dele. Ele fazia o Bem Amigos todas as segundas, mas lá da casa dele ele estava recluso em Londrina, se eu não me engano. Isso. Aí estavam se evitando viagens, exatamente para não expor as pessoas. Sim. E aí, nesse cenário, quando a temporada de Fórmula 1 começou, porque a temporada foi começar só em julho, e o pessoal espremeu lá, acho que 18 corridas num espaço,
né? Sim, Pequeno. rolaram umas 3 instacadas. Isso, era 3, um final de semana de folga, depois mais 3, era meio assim. Sim. E aí o Kleber começou a dobrar. Porque ele fazia... Porque a Fórmula 1 é fechada de São Paulo, a transmissão. O Luiz Roberto não podia viajar, porque estavam limitadas as viagens. Só tinha o Kleber em São Paulo. Então o Kleber fazia Fórmula 1 de manhã e futebol à tarde. Fórmula 1 de manhã, futebol à tarde. E começou a dobrar e, cara, são 18. Aí eles procuraram uma solução e aí foi nesse cenário que as minhas oportunidades surgiram. Mas o que eu quero dizer, se não existisse a pandemia, o desenho seria completamente outro. Você poderia alternar os narradores. O Galvão narraria corridas. Se ele não pudesse, o Luiz Roberto narraria corridas, além do Kleber e tal. Então, quando eu vim para a Globo em 2020, eu não imaginava que eu ia ter uma oportunidade tão cedo, porque ninguém sabia que a pandemia, por exemplo, ia gerar tudo que gerou. E falei, pô, quem sabe um dia lá na frente, né? Depois que mais para frente, daqui 4, 5, 6 anos, quando, enfim, de repente o Galvão sair, o Galvão parar e tal, quem sabe pinta uma oportunidade. Nunca imaginei que fosse pintar logo em 2020. E a mesma coisa da NFL. Quando eu saí, eu estava consciente de que eu estava deixando para trás o esporte que talvez tivesse me projetado mais na carreira, mas eu estava ok com relação a isso. Porque naquele momento os meus objetivos de vida eram outros, meus objetivos de carreira eram outros. Nunca imaginei que a Globo fosse pegar a NFL de volta, por uma série de razões. E aí, quando chega 2025 e chega a notícia, foi uma surpresa. Então, ter tido essa surpresa positiva da oportunidade de voltar na NFL foi muito legal. E ter tido as chances que eu tive em 2020 pelas circunstâncias da pandemia foi muito bacana, mas aí a Globo perdeu os direitos. A Fórmula 1 foi para a Band. Falei, bom, direitos vêm e vão, né? Quem sabe um dia volta. E aí, voltando agora, 5 anos depois, e eu recebendo essa oportunidade aí de comandar as transmissões, então são momentos de felicidade, mas eu aprendi a não criar expectativa para não me frustrar. Então eu tô só saboreando o lado positivo, sem a frustração. Boa. Eu queria que você até... a gente estava conversando antes da gente entrar no ar aqui, sobre um depoimento do próprio Alfredo Bockel, que participou aqui recentemente também no nosso podcast, né, contando como que o seu nome chegou ali para a direção da Globo para narrar a Fórmula 1. Do seu ponto de vista, como é que foi? Então, eu tinha acabado de entrar, eu entrei dia 1º de março, né? Aí na primeira semana eu narrei, eu lembro que eu fui para o Rio, eu fiz o programa do Galvão aqui na segunda-feira, Bem Amigos, a minha estreia. Aí eu fui pro Rio na terça, porque eu participei de um podcast na terça à tarde, e na terça à noite eu narrei um jogo. E eu continuei no Rio até sexta, porque quarta e quinta eu fiz pilotos de futebol. Piloto, para quem não sabe, é aquela transmissão que é feita com tudo que tem numa transmissão, ela só não vai pro ar. Ela é feita para uma avaliação e tal, mas você faz com todos os elementos como se fosse uma transmissão de verdade, e ela só não vai pro ar. Então, quarta e quinta eu fiz pilotos de futebol e de vôlei, e na sexta eu fiz vôlei para valer. Sexta eu fiz uma transmissão de vôlei. Aí eu voltei para São Paulo. Aí durante essa semana, dessa primeira semana que eu fiquei no Rio, o Alfredo falou comigo, falou, vamos fazer um piloto de automobilismo? Eu falei, vamos. Na semana seguinte, na segunda semana na Globo, era a semana do GP da Austrália, abertura da temporada de 2020. Que não aconteceu no final. Que acabou não acontecendo. Só que tinha sido marcado, agendado, reservaram um estúdio e tal, eu em São Paulo para fazer um piloto do treino livre do GP da Austrália, que era um piloto para mim e para o Rafael Lopes. O Rafael Lopes, eles pretendiam utilizar o Rafael como comentarista, o Rafael era produtor, coordenador, enfim, trabalhava nos bastidores, sempre ligado ao automobilismo. E o pessoal queria testar o Rafa no ar para, quem sabe, dar oportunidades a ele como comentarista no ar. Então a gente ia fazer junto o treino livre 1 do GP da Austrália, na noite de quinta, ali, 10h30 da noite. A noite da loucura. Isso. Loucas. Aí eu tô lá na redação umas 7 da noite, finalizando minhas anotações, me preparando, porque me preparei, como eu disse, o piloto é uma transmissão de verdade que não vai pro ar. Então eu tava me preparando como se fosse uma transmissão, porque era. Aí chega a notícia de que acho que 8 mecânicos da McLaren tinham pego o Covid e que o final de semana estava cancelado, não era o treino de sexta. Tipo, não haverá evento, empacota e vai embora. Tchau, Austrália. Aí eu falei, bom, ferrou, né? Não vai ter nada. O pessoal da redação tava combinando de sair para comer um hambúrguer na quinta-feira à noite. Eu falei, putz, não vou, porque eu tenho aqui. No que cancelou, eu falei, bom, vou com vocês. Tava pegando a mochila para ir embora, comer um hambúrguer com a galera. Não, peraí. A gente reservou o estúdio, o Rafa veio do Rio, porque o Rafa mora no Rio, e o piloto é em São Paulo. O Rafa veio do Rio,
peraí que nós vamos catar uma corrida antiga e nós vamos ingestar. Ingestar é pegar o arquivo da corrida, o arquivo digital da corrida, botar no servidor para ele estar disponível para usar. Nós vamos ingestar uma corrida antiga e vocês vão pilotar em cima de uma corrida antiga. Eu falei, tá bom. Aí pegaram o GP de Interlagos de 2019, botaram na agulha e a gente fez. O piloto que seria ao vivo treino livre da Austrália virou o VT do GP do Brasil, só que sem cronometragem. Porque como é que eu vou... E também sem preparo também. Desse jeito que então, você... A única coisa que eu pedi foi assim, bota Mônaco ou Interlagos, porque são circuitos que as curvas têm nome. Eu falei, ou Monza. Porque daí eu ganho um pouco mais de espaço para manejar, entendeu? Claro. Porque curva 1, curva 2, curva 3, curva 4 é chato. Sim. Mas Interlagos eu tenho um conhecimento de memória bom. E Mônaco e Monza são corridas que as curvas têm nome. Então, Spa também. Mas as primeiras que eu falei ali foi Interlagos e Mônaco. Eles pegaram Interlagos, pô, GP do Brasil, tem um outro molho. E aí, em 1 hora, a corrida tava lá no servidor e a gente pilotou em cima do GP do Brasil. E aí, depois, o Alfredo falou pra mim, ó, foi bem, parabéns, não sei o quê, gostei e tal, não sei o quê. Vamos ver se pinta alguma oportunidade aí pra frente. Aí veio o GP da Espanha, que eu não sei se foi a 5ª ou a 6ª etapa daquela temporada. E eu fui escalado para fazer os treinos no Sport TV, que o esquema daquela temporada, até aquela temporada era, o Sport TV fazia sexta e sábado, e a corrida era só na Globo, né? Aí eu fiz os treinos livres de sexta, fiz o treino livre do sábado e a classificação, e foi isso. E aí quando eu saí, tinha uma mensagem do Galvão, que ele tinha visto e tinha elogiado. Falou, nossa, você foi muito bem, você fez a lição de casa, não sei o quê, parabéns e tal. Que legal. Fiquei feliz. Pô, o oráculo aprovou, né? Se o Galvão aprovou, tá tudo certo. Então, fiquei lá, fiquei feliz com a mensagem do Galvão. O Alfredo também falou que tinha gostado e tal, e fiquei na minha. E aí a vida seguiu. E aí, isso era agosto, final de agosto, esse GP da Espanha aí. Ali depois do dia 20. Aí passam umas 2, 3 semanas, vem a notícia, eu até tava contando antes de entrar no ar, que eu tava dirigindo, voltando de Osasco, que tinha um compromisso lá, tava voltando de Osasco, aí toca o telefone, uma quarta-feira. Você tá na corrida domingo na Globo. Como é que é? Você tá na corrida domingo na Globo, no GP da Toscana, que era a corrida 1000 da Ferrari. Eu falei, tá, obrigado. Desliguei, encostei o carro no posto de gasolina para ligar pro Galvão. Falei, pô, preciso contar pro Galvão, preciso agradecer o Galvão, assim, né? Enfim. Aí liguei para ele, ficou super feliz e tal, não sei o que. Tanto que teve uma mensagem dele na abertura da transmissão que a produção não me contou. Eu lembro. Ela falou, chama o Galvão que ele vai fazer um comentário sobre a corrida. Um comentário sobre a corrida. Aí ele termina o comentário falando, Everaldo, eu tô me sentindo... Como é que é? Eu tô viajando no tempo, eu tô me sentindo no Grande Prêmio da África do Sul de 1982, minha primeira transmissão de Fórmula 1 na Globo. Hoje é a sua primeira transmissão de Fórmula 1 na Globo. Sabe o que vai acontecer? Vai ser um sucesso, porque você tem muito talento, capricha, boa corrida pra você. Eu sei palavra por palavra, porque eu vi isso 2.000 vezes na minha vida. E aí, quando volta, eu brinco com o Burt. Falou, pô, ninguém me avisou. Falei, Burt, eu vou abandonar antes da volta de apresentação. E, enfim, e aí essa foi a primeira, e aí eu tive chance de fazer 3, né? Eu fiz essa, 3 largadas. Eu fiz o Grande Prêmio de Eifel, que foi quando o Hamilton igualou o recorde do Schumacher. Sim. E eu fiz o GP do Bahrein. Do Grosjean, não é? Quando o Grosjean renasceu, quer dizer assim, corrida comigo, né? A minha diretora até na época, depois da corrida do Grosjean, ela me ligou e falou assim, cara, você podia me dar uma corrida normal, pelo amor de Deus? Porque na corrida da Toscana caiu o Esporte Espetacular. Não teve. É porque a pessoa se estendeu. Na corrida do Bahrein, eu tive que sacar que rolou uma aula vaga na escolinha do professor Raimundo, que caiu a escolinha do professor Raimundo. Você pode me dar uma corrida normal, por favor, de 2 horas de grade, sem precisar derrubar nada e tal? Falei, desculpa, fazer o quê? Então, se prepara que na Austrália o bicho vai pegar. A gente tá até falando aqui que a largada da Austrália já é caótica por natureza. Sim. Com esse negócio de não saber carregar o turbo, e atrasar pra carregar o turbo e tal, vai dar uma espalhada na madrugada que vai ser divertido. Vamos voltar um pouco, a gente já volta
para esse momento Globo, mas você tem ampla relação com o automobilismo, você trabalhou no Grande Prêmio, você foi repórter em loco pela Jovem Pan. Narrei 2 temporadas em rádio. Narrou 2 temporadas na Estadão? Na Estadão ESPN. Na Estadão ESPN. E como fã, ali, acho que vamos até voltar ao fã, porque eu sei que acho que uma das vitórias das 500 milhas do Emerson é um marco na sua vida como narração. Se não me engano, um dos momentos mais... Sim. Quando você fala, pô, tô me querendo ser narrador, aquilo ali talvez esteja no panteão da sua memória. Sem dúvida. Então, do menino até começar a trabalhar com isso. Bom, eu sempre gostei de assistir as corridas, desde pequeno. E o brasileiro, ele gosta muito de esporte, mas ele gosta de torcer por compatriotas também, né? E vamos combinar que estava difícil de torcer para a seleção brasileira nos anos 80, quando eu sou de 78, né? Então, a seleção brasileira eliminada na Copa da Espanha, uma das lembranças mais antigas da minha vida, eu não lembro, eu tenho uns flashes só assim, tinha 4 anos. E depois eliminada na Copa do México, foi uma baita frustração. E a seleção brasileira de futebol, ela não ganhava. Ela ganhou a Copa do Mundo de 70, eu não era nascido. E ela foi ganhar um título relevante de novo na Copa América de 89, 19 anos depois, quando eu já tinha 11 anos de idade. Sim. Então foi um período de seca do futebol da seleção brasileira. Você corta para a Fórmula 1, Piquet campeão 81, eu não lembro, 83 eu não lembro, porque eu tinha 5 anos. Mas Piquet campeão em 87, Senna campeão em 88, 88, 90, 91. Basicamente, de cada 3 corridas o Brasil ganhava uma. Nesse período ali de 81 até 91, de cada 3 corridas o Brasil ganhava uma. Porque o Senna ganhou 41, o Piquet ganhou 23, foram 64 vitórias, você tinha 16 corridas por ano, você tinha 160 corridas, o Brasil ganhou 1/3 dessas corridas em 10, 11 anos. Então, a Fórmula 1 virou um esporte muito popular no Brasil e muito querido para mim. E eu gostava muito das corridas, independentemente de torcer para os brasileiros. Eu descobri isso quando o Senna morreu, porque eu estava na dúvida. Eu gostava das corridas ou eu gostava da... Sim. Aí 2 semanas depois estava eu lá sentado na frente da TV vendo a classificação do GP de Mônaco. Né? Corrida seguinte à morte do Senna. Então, eu sempre gostei de ver as corridas. Acordava para ver, via lá o Globo Rural, né? Que é um fenômeno de audiência até hoje. Som Brasil, às vezes com Lima Duarte e tal. E depois via as corridas. E eu sempre quis ser narrador, desde criança. Eu imaginava que seria narrador de rádio. Mas eu via as corridas de televisão e via as transmissões de televisão de qualquer esporte, não só as corridas, quase como um laboratório involuntário na minha cabeça, construindo referências que eu viria a usar lá na frente. E essa corrida das 500 milhas de 89, eu me lembro que quando bateu ao Anser, eu caí de joelho chorando na minha casa. Porque o Emerson ia ganhar e o Luciano explodiu de maneira espetacular. E eu chorava como uma criança que eu era, tinha 11 anos, 10 para 11 anos. E ali para mim foi a maior narração da carreira do Luciano. Eu participei de um Bola da Vez com ele em 2013, em que ele falou que aquela narração também estava no coração dele. E as narrações do Galvão, com as vitórias todas, né, dos brasileiros e os títulos do Senna na madrugada, o maior dia da história do automobilismo brasileiro em todos os tempos, que foi o GP do Japão de 90, porque o Senna foi campeão do mundo, a dobradinha Piquet e Moreno ainda na Benetton, né? O Moreno estava substituindo o Nannini, que tinha recém se acidentado, e o Moreno chorando, abraçado. A volta de break da Globo era o Moreno, assim, desabando em lágrimas e abraçando o Piquet, que tinha sido uma dobradinha brasileira e tudo. Então, assim, o automobilismo muito presente na minha vida como fã. E aí, quando eu fui perseguir o meu sonho de ser narrador para minha vida profissional, eu tive a oportunidade de cruzar com o automobilismo. Porque eu comecei, como você, na produção do Jovem Pan no Mundo da Bola lá com o Flávio Prado, e logo depois vinha o Fórmula Jovem Pan. O Mundo da Bola, que é um programa de futebol internacional, era das 9h30 à 1 da tarde, e o Fórmula Jovem Pan vinha da 1 às 2h30. Eu ajudava na produção do programa de futebol internacional, sem ganhar nada, né? Era começo de carreira, ali, estudante e tal, não sei o quê. E aí eu vi que... Aí um dia começou o Fórmula Jovem Pan, eu fiquei ouvindo. E eu vi que o Flávio não tinha produtor, o Flávio Gomes. E tipo assim, ele chamava o break, saía do estúdio, corria até a central técnica, ligava pro piloto, plugava o piloto, voltava pro estúdio, fazia a entrevista. Eu falei, pô... Tem um gap aí. Tem espaço aí. Aí eu virei pra ele e falei, então, tudo bem? Eu tô aqui já ajudando o Flávio
no futebol internacional e tal. Você não quer ajuda com automobilismo? Eu gosto de automobilismo, você não quer ajuda? Ele falou, mas eu não posso te pagar. Eu falei, então, é a mesma coisa que eu ganhei do Flávio. 2 vezes esse salário, pode dobrar. E aí eu comecei a ajudar nos dois. Eu ajudava o Flávio Prado de manhã e o Flávio Gomes à tarde. Aí eu comecei a fuçar nos arquivos da rádio para catar corridas antigas, porque a Jovem Pan transmitiu, assim, aquela narração que todo mundo conhece do Emerson ganhando em Monza, e atenção, aí vem o vencedor da competição, é o Brasil ganhando o campeonato mundial de automobilismo. Aquele é o Barão, o Wilson Fittipaldi, narrando a vitória do filho. Eu não consigo imaginar o que eu faria. Pô, eu narrei uma vitória do meu filho na Fórmula 2 no videogame outro dia, e eu já quase tive uma síncope, né? Meu filho começou a jogar modo carreira lá, não é nem no videogame, é no computador, e ele correu na Austrália, tava ganhando, a última volta resolvi narrar, eu tava vendo lá, que ele me chamou pra experimentar porque ele tem um óculos de realidade virtual. E aí, mano, é bizarro, né? Porque você vira a cabeça, você olha pra cá, eu falei, cara, isso aqui é uma loucura. Aí eu deixei ele correr, porque obviamente eu fui tentar classificar, bati o carro. Aí ele largou em 16º e veio jantando todo mundo. E na última volta eu falei, vou narrar, narrei a vitória do meu filho. Cara, eu já quase passei mal narrando a vitória do meu filho no videogame. Imagina se eu narrasse um título mundial do meu filho na Fórmula 1. Então, essa narração do Barão é da Jovem Pan de 72 e a Jovem Pan transmitiu os anos 80 ali, 83, eu acho, 84, 85, 86, certeza. Então eu fuçava, vai ter o Grande Prêmio da Espanha no final de semana. Eu ia lá, pegava a narração do Nilson César, do GP de Jerez de 86, aquele que o Mansell e o Senna terminaram por 14 milésimos de segundo ali. E aí eu resgatava, eu ia durante a semana na rádio, ia no arquivo, pegava a fita bruta, subia na central técnica da rádio, editava os trechinhos e combinava com o Flávio. Tem isso. Então, comecei a produzir o programa. Sim. E fiquei nessa durante um tempo. Acho que de janeiro de 97 até janeiro de 99, quando a rádio me contratou. Aí, beleza. Ou seja, 2 anos de graça. Isso, todos os finais de semana. E assim, os meus amigos já diziam, desiste, não vai dar em nada. Sim. Você tá 2 anos aí, os caras não vão... Eu continuava indo porque eu achava que, primeiro, eu tava aprendendo. Sim. E segundo, era uma porta que, bem ou mal, seguia aberta. E que cedo ou tarde podia ser que pintasse uma chance. E pintou. Eu tinha recebido algum convite antes para ir pro jornalismo geral. Tem vaga no geral. Você quer falar, não. Eu não vou saber fazer política, eu acho. Não sei se eu vou saber fazer buraco. Eu quero esporte. Se eu puder esperar uma vaga no esporte, eu prefiro esperar uma vaga no esporte. E aí a vaga no esporte veio 2 anos depois. E aí, beleza. Segui trabalhando, essa função que era extraoficial virou oficial quando eu fui. Comecei a fazer outras coisas. Comecei a fazer plantão, terceiro tempo, apresentar o pós-jogo da rádio. Tanto. E aí, em janeiro de 2000, surgiu o projeto do Grande Prêmio, que era o IG por trás, né? O IG estava chegando com aquela onda da internet grátis, e era uma coisa assim, avassaladora e tal. E aí chamaram o Flávio para falar, a gente vai querer um site de automobilismo, vamos lá. E aí o Flávio me chamou, falei, tava 2 anos produzindo de graça para ele na rádio, e ele já, né, a gente já tinha criado uma relação e tudo, ele me chamou para ser um dos redatores, junto com o Thales Torraga. Já deu entrevista aqui pra gente. Sim, falar do Colapinto. A memória, assim, porque agora ele virou um argentino, né? Virou Tages Torraga. A memória, né? A né? memória, assim, ele é o que o PVC... O que o PVC é no futebol, ele é no automobilismo, mas eu acho que ele ainda é mais. Eu também acho. Eu acho que ele ainda também é mais. Acho. É absurda a memória do Thales, assim, é um negócio assustador, dá raiva, né? E aí éramos nós dois de redatores no site, mais o Flávio, e eu fiquei nessa vida 2000, 2001, então eu trabalhava na rádio e no site, 2000, 2001. No final de 2001, o Flávio saiu para a Rádio Bandeirantes. A última corrida do Flávio como repórter na Jovem Pan foi a minha primeira corrida como narrador na Jovem Pan. Porque, abrindo mais uma aba, tem um monte de abas abertas aqui, mas vamos lá. O Zé Silvério saiu da Jovem Pan para a Rádio Bandeirantes. E o Nilson César virou narrador titular do futebol na Jovem Pan. E aí ele não queria... Ele queria focar no futebol. E aí ele ia ter que sair da Fórmula 1. Porque ele não ia narrar Fórmula 1 de manhã e futebol à tarde. Aí ele foi falar com o dono da rádio, o seu Tuta. Falar... Eu queria ficar no futebol só. Tá, mas quem que eu boto na Fórmula 1? Bata Vereda. O menino era eu. Porque o que acontece? Eu ajudava o Nilson na produção das transmissões também. Porque hoje, isso que eu vou contar é bizarro, mas
Nós estamos falando de 99. Sim. Não, antes até, 97, 98. Hoje, você abre o lifetime da Fórmula 1, tá tudo lá. 99 não existia isso. Então o que eu tinha? Eu fazia uns papeizinhos com número do carro, nome do piloto, equipe, umas fichinhas assim, pequenininhas. E na época que só pontuava os 6, eu era a torre de cronometragem do Nilson. Eu botava lá os 6 assim, ó. Schumacher... Isso eu não sabia, cara. Não? Na hora da corrida você ficava do lado dele? Eu ficava do lado dele e eu tinha alguns insights de memória. Às vezes eu falava uma coisa pra ele, eu falava pro Karsug. Mas a minha função era ser o cronometrista, entendeu? Sim. Então eram as 6 fichinhas lá, sei lá, Schumacher, Frentzen, Villeneuve, Barrichello, os 6 que pontuavam. E se um brasileiro estivesse fora da zona da pontuação, eu botava a fichinha abaixo com um número em mão. Décimo segundo. Era a minha função. Então ele sempre tinha os 6 primeiros ali pra ajudar a dar ritmo. Rolasse uma ultrapassagem, você ia lá e fazia assim. Isso, exato. E teve um dia que teve uma largada que, tipo... E eu tinha as fichas de todos os pilotos, né? Porque eu tinha uma fichinha pra cada um, porque eu não sabia quem ia entrar nos 6 primeiros ali. Então, a cada corrida eu imprimia... Eram 24 pilotos, eu imprimia as 24 fichinhas e ficava com elas na mão. Aí, tipo, o sexto saía, puxava... Peraí que entrou o Larini em sexto, aí pá. Aí teve um dia que teve uma largada, que deu um rebosteio qualquer lá, alguns pilotos saíram. Eu amassei a ficha de todo mundo que saiu. Saiu o Frentzen, saiu o Villeneuve. Aí, os caras vão pegar o segundo carro reserva, eu saio lá de Salvador. Eu fui catar a ficha no lixo pra... Botei lá. E aí, ficha amassada, mas tava lá, entendeu? Então, essa era a minha função. Então, eu produzi as transmissões por uns 2 anos. E aí... E aí o Nilson, por isso que o Nilson sugeriu o meu nome, não sugeriu do nada. Sim. Porque quando o Flávio viajava, o Nilson apresentava o Fórmula Jovem Pan do estúdio. E eu ficava na produção com o Nilson. Ficava na produção no programa e ficava depois na produção na corrida. E aí, então, por isso que não foi do nada que o Nilson sugeriu o meu nome. Aí o Sututa falou, tá bom. Aí ele me botou no GP dos Estados Unidos de 2001. Esse eu lembro. Foi vencido pelo Hackney, em Indianápolis. E foi a última corrida do Flávio na Jovem Pan. Esse eu lembro bem. Ele foi para Bandeirantes. E aí, beleza. Só tinha mais uma corrida, eu acho, nesse ano, que era o Japão. Aí eu fiz de madrugada, só eu e o Karsug, sem repórter. Porque o Flávio já tinha saído e não tinha repórter. Aí tava combinado, mais ou menos, que para 2002 eu ia ser o narrador e iam atrás de um repórter. Porque o Flávio tinha ido para Bandeirantes. Aí nisso, vocês lembram da PSN? Lembro. A PSN era um canal. Todo mundo. Então, a PSN fez água e o Theo José era o principal narrador da PSN. E o Theo, ele fazia os boletins de Fórmula Indy para a Jovem Pan. Sim. Então, uma das minhas funções como produtor era também telefonar para o Theo e botar o Theo no ar, porque a gente tinha um bloquinho de Indy. Então o Theo já fazia parte do ecossistema da rádio. Acho que ele era próximo até da Fernanda Carvalho, ele conhecia. Eu não sei esses detalhes, mas enfim, ele fazia parte do ecossistema da rádio. E quando ele estava em São Paulo, ele ia pro estúdio, fazia o programa junto, era legal pra caramba. Reunia os 3 ali. Eu lembro deles. O Nilson ia também, era bem bacana. E aí a PSN fez água, o Theo, por causa da PSN, ele foi morar... Era Miami, foi morar nos Estados Unidos. Voltou pro Brasil. Aí ele falou, cara, vou voltar pro Brasil, porque a PSN fez água. Eu falei, cara... eu posso dar um toque no seu tuta aqui, ia cortar na minha carne, né? Porque teoricamente o narrador ia ser eu. Mas, pô, você tem o Theo José pra narrar a corrida, um cara com essa história de automobilismo, pensando como rádio. Sim. Aí eu fui no seu tuta e falei, seu tuta, eu queria só avisar o senhor que o Theo José tá voltando pro Brasil porque a PSN deu problema. Ele se colocou à disposição e falou, pô, legal, vou falar com ele. Beleza. Aí, dá uma semana... Eu tô lá na mesa do esporte, assim, que a mesa era um corredor, a sala do seu tudo tá lá no fundo. A sala do Zé Pereira, o diretor de jornalismo, aqui na frente. De vidro. De vidro. E aí eu tô aqui no cantinho da mesa lendo meu jornal, porque eu produzi o jornal da hora do almoço. Que era o mais importante. Era o Jornal de Esportes, que era apresentado pelo Milton Neves. Então. Tô aqui lendo o jornal, ligando pra repórter e tal. O seu tuta passa aqui, cutuca, tipo, apontando pra sala dele. Que era raro, né? Então, falei, Jesus, vou entrar na sala do homem pela primeira vez. Eu nunca tinha entrado na sala dele. Aí eu entro na sala. Você vai viajar pras corridas, tá? Caramba. Eu falei, como é que é? Eu falei, você tem passaporte? Eu falei, não.
Então você vai viajar para as corridas aí, você vai ser repórter e tal. Nós vamos arrumar alguém para narrar e você vai viajar. Eu falei, posso só consultar minha mãe? Porque minha mãe, em 2002, tem que fazer uma conta rápida, porque eu sou de humanas. Minha mãe já tinha 63. Eu falei, putz, eu vou ter que viajar, vou ter que deixar... Era só eu e minha mãe, não tenho irmãos e tal. Ia ter que deixar minha mãe sozinha em alguns momentos em casa. Deixa eu só falar com a minha mãe. Tudo bem. Eu liguei para casa, expliquei, falei, tudo bem, vamos embora. Beleza. Aí foi isso. Foi assim que eu ganhei a oportunidade de ser repórter. E aí chamaram o Theo José para narrar. Então o que seria Everaldo Marques, Cláudio Karsug e alguém virou Theo José, Cláudio Karsug e Everaldo Marques em 2002, eu como repórter. Só que aí faltava 2 semanas para a temporada começar. Não tinha passaporte. E aí ele virou para mim e falou assim, então não sei o quê, porque a viagem é assim, eu estou te explicando. Aí você aluga carro, então eu falei, mas eu não sei. Eu pensei comigo, eu não sei dirigir. Eu não sei dirigir. Por quê? A grana sempre foi curta. Então eu não ia ter dinheiro para comprar um carro. Quando eu fiz tirou carta. E eu me virava bem com metrô, ônibus, não sei o quê. Falei, pra que eu vou precisar de um carro? Né? Exato, eu trabalhava na Paulista, do lado do metrô ali. Eu pegava um ônibus, em 10 minutos eu estava no metrô Vila Madalena. Falei, por que eu vou me preocupar com um carro? Mas eu não sabia dirigir, eu ia ter que alugar um carro na Europa. Eu falei, e agora? E não dava tempo, porque a temporada ia começar dali 2 semanas. Minha preocupação primeira foi pedir um dia de folga para sair reservando hotel. E eu Que não tinha Booking.com na época, não, né, Verão? Não, teve um dia que na Áustria a gente mandou um fax para mandar um fax em inglês para reservar uma casinha que tinha do lado de Zeltweg, em que a gente ficava lá perto da pista, mas não tinha hotel, né? Zeltweg sabe a paisagem do chocolate? É aquilo, não tem nada. Mas tinha uma casinha lá que atendia a gente. Aí eu tô lá com o telefone na mão para mandar um fax. Era uma casa em que moravam o pai, a mãe, a avó e 2 crianças. Eles desciam para morar no térreo para liberar os quartos em cima para todo mundo poder ocupar aqueles quartos, e cada quarto custava 60 euros por noite. Era uma mixaria, mas para eles era maravilha. Aí eu ligo lá para reservar o hotel. Atende a vovó que não fala inglês. Só fala alemão. E eu quero mandar um fax. A mulher não entendia nada. Eu inglês, eu quero fax. Aí eu, The Green Button. O Flávio tinha me explicado isso do ano anterior. O Green Button salvou, aí foi, entendeu? The Green Button. E aí o Green Button... Aí veio o sinal do fax e foi. Então minha primeira preocupação era reservar os hotéis. E aí o Flávio, o Seixas, Fábio Seixas, o Rogério Gonçalves da Petrobras, o Lívio Oríquio, eles me ajudaram, porque eu fui encaixado no hotel com os caras. Cândido Garcia, que foi a última temporada do Cândido. Jura? Na Transamérica. Eu dividi quarto com o Cândido várias vezes. Ah, que legal. Então, eu fui acolhido pela comunidade brasileira que viajava, porque assim, em março você não consegue reservar hotel pra mais nada, né? Aí muita gente me encaixou nos quartos onde eles já estavam. E a história do transporte? Eu me virei com caronas e com transporte público, porque eu não tinha o que fazer. Eu não sabia dirigir. E não dava tempo de aprender. Eu aprendi, durante 2002 eu aprendi, em 2003 eu já tava, beleza. Mas em 2002 não teve jeito. Sua primeira corrida, você lembra se foi Brasil, se foi fora, Imola? Então, eu acho que o Brasil ainda era no começo. Eu acho que eu era, porque no seu primeiro ano você me levou no time. Eu lembro que foi a primeira vez que eu pisei em Interlagos. E aí foi. Eu lembro da gente, a van pegando a gente comendo na padaria, isso, com o Karsug e tal. Com o Quartarolo. Então, 2002. Tá, então. Opa. Ó, quem esbarrou no microfone foi ele, tá? Foi eu. Me deram 200 alertas antes de começar. Faz qualquer coisa, mas não esbarra no microfone. Aí... a minha primeira viagem foi Imola. Uhum. Foi Imola. Foi uma corrida... Essa de Imola foi normal. 2013 é que foi meio anormal, mas 2002 foi normal. Só que já ia dando ruim de saída. Eu fui na casa do Vanderlei Nogueira e ele me ensinou como é que usava os equipamentos e tal. O AIQ, né? Que a gente conectava numa linha telefônica para poder entrar no ar e tal, beleza. Aí eu peguei os equipamentos na rádio, chequei tudo. Achei que tinha checado tudo. Faltou um cabo. Não. O transformador era 110 e eu meti na tomada 220. Fez... A sorte é que o Flávio e o Seixas tinham um transformador reserva, eles me emprestaram e eu pude trabalhar. E a partir de então, em todas as coisas, eu levei 2. Sim.
E, enfim, logo no primeiro dia, volta e fala, que bom, eu vou entrar no ar. Eu entraria no ar por telefone, mas a qualidade ia ser outra. E quando eu voltar, eu sou que áudio de merda foi aqui? A Itália, né? Seu Então, puta, aquilo ali é uma merda. Aí deu tudo certo. Aí foi isso. Aí eu não viajava para as corridas da Ásia e tal, porque era muito caro, né? Um investimento muito pesado para uma corrida de madrugada e tal. Então eu fiz as coisas da Europa e Estados Unidos. Então eu fiz Imola, Barcelona, Mônaco, Canadá, Indianápolis, Monza, Spa. Fiz umas 12. Qual você gostava mais de ver? Assim, não precisa ser uma, assim, o grupo das legais. Uhum. Assim. A maioria das corridas era no interior, né? Então você chegava num lugar e você tinha que pegar um carro e dirigir mais 2. Pô, Silverstone está no fim do mundo. Manicure, então, é no cur do mundo. Né? Manicure do mundo. Era muito longe. Mas assim, de lugares legais e pistas legais, entre lugares e pistas legais, Hockenheim, porque Heidelberg era maravilhoso, onde a gente hospedava. Montreal, porque era prático, porque era uma das poucas corridas que era na própria cidade. Assim como Barcelona era perto, né? Não era bem Barcelona, era Montmeló, mas é tipo Santo André, do lado. Spa era muito legal, porque às vezes a gente ficava todo mundo junto, os brasileiros ficavam todos numa casa. Manicure também. Era Manicure? Era Manicure. Manicure também tinha uma casa. Tinha. Que ficava da Globo. Isso, a casa da Globo, que, 10 brasileiros juntos lá. Churrasco, festa. Piloto aparecia. O Henrique Cardão, que era... Você chegou a trabalhar com... Trabalhei. O Cardão... Ele me chamou pra porrada uma vez no motorhome da Ferrari. Pra quem não sabe, o Ricardão tinha, sei lá, 70 a mais. E um dia ele não sei o quê... Escute aqui. E fez assim. Eu posso ter idade, mas eu não vou não ter uma briga. Eu não quero brigar, cara. Você fez? Não, nem sei. Então, aí ele na Bélgica, porque ele morava na Bélgica, né? Uhum. Então ele fazia lá uns mexilhões com batata frita. Pô, era bem legal, cara. Era bem legal. Uhum. Então essas corridas, acho que essas coisas que juntavam... Nürburgring, por exemplo, tinha 2 restaurantes. E tinha um italiano que todo mundo ia pra lá, inclusive os pilotos. Teve um domingo depois de um GP que eu cheguei lá com o Rogério da Petrobras pra gente juntar a mesão dos brasileiros e tal. Tava o Montoya saindo, o Montoya e a Cone, que acho que era a esposa dele. Cone. Então assim, os pilotos jantavam lá porque também não tinha outro lugar pra jantar em Nürburgring. Montoya La também. Lanterna chamava esse La Lanterna. Se chamar Montoya para um jantar, o índice de recusa devia ser baixo, né? E ele não era tão gordinho. E aí, uma mesão com os brasileiros. E aí, o restaurante fechava e o dono do restaurante sentava na mesa com a gente e ficava lá com a gente até 3, 4 da manhã. Era muito legal. Esses episódios de convivência eram bem legais também. Eu lembro de algumas histórias que o Everaldo contava. Eu lembro uma vez ele foi no aniversário no salão do meu prédio que ele ficou contando. Era nessa época, 2002, 2003, e ele ficou contando história dos meus amigos de infância, tudo rolando de rir. Eu me lembro de 2. Uma é boa, assim, jornalisticamente, que eu acho que Imola 2003, Isso. que é a história da morte da mãe do Schumacher. Essa eu queria saber. E tem uma entrevista sua com o Frank Williams, que eu também lembro que é épica. Vamos lá. Cronologicamente, então eu vou começar com o Frank Williams. Em 2002, o Piquet fez 50 anos, em agosto. Né? Acho que o Piquet é de 19 ou 21 de agosto, uma coisa assim. E eu falei, bom, vou tentar fazer uma reportagem, um materialzinho legal pra rádio aqui sobre os 50 anos do Piquet. Consegui negociar uma sonora do Schumacher. Não foi uma entrevista, mas eu tive uma declaração do Schumacher que legal. sobre o Piquet. Porque o Schumacher foi o último companheiro de equipe do Piquet, né? O Schumacher estreou na Jordan, e na corrida seguinte já estava na Benetton, e o Piquet na Benetton em 91, e logo no final de 91, o Piquet se aposentou da Fórmula 1, foi correr na Indy, teve aquele acidente lá em Indianápolis, tudo. Mas o último companheiro de equipe do Piquet foi o Schumacher. E eu consegui negociar uma entrevista com o Frank Williams, porque o último título do Piquet, o Piquet ganhou 2 títulos pela Brabham, mas o último título foi pela Williams. Né? Então eu consegui negociar uma entrevista com o Frank Williams para o final de semana do GP da Hungria, que era exatamente o final de semana dos 50 anos do Piquet. Então, negociei por e-mail e tal, a assessora da Williams falou sexta-feira, 3 da tarde, o Frank vai te atender. Eu falei, beleza. Aí, 2:55, pego o meu gravador,
vou andando até o motorhome da Williams. Aí abre a portinha, era a assessora da Williams, tudo bem, o Frank vai te receber agora. Eu sentei, aí beleza, tá ok. Aí daqui a pouco vem a cadeira de rodas do Frank. Puta merda. Aí o Frank... Aí eu estiquei a mão para cumprimentar o Frank Williams. E ele não tinha condição de esticar a mão de volta, e ele tentou. E, cara, sabe aquele episódio da Fernanda Gentil cumprimentando o cego? Sim. Mais ou menos isso, e os 3 segundos mais longos da minha vida, enquanto eu esperava a mão do Frank Williams chegar. Falei, caramba, se eu soubesse, né? Porque aí eu olhei pra assessora. Ela. O Frank me deu uma entrevista super tranquila, sem nenhum, tipo assim. Acho que, infelizmente, ele devia estar acostumado com essa situação das pessoas esticarem a mão pra cumprimentá-lo, e ele não tinha condição. Aí quando terminou, eu falei pra você devia ter me avisado. Ela, pois é, eu esqueci. Quer dizer, passei essa vergonha. Eu sempre conto Nossa, eu tô suando só de lembrar. Então, eu conto essa história aqui porque foi muito importante o Verônimo contar essa história, porque você tem esse impulso com... Porque, embora o Frank Williams seja tetraplégico, ele tem movimentos, tanto que ele próprio, acho que de muita fisioterapia e tal, ele faz aquele movimento da cadeira de roda. Você tem a percepção do movimento do braço. Então, não ele é... Só não conseguia esticar. Não é um absurdo, exatamente, não é um absurdo você ter o impulso, não é uma coisa tão óbvia, assim, você parou na frente dele, não vou esticar o braço que ele não vai ser, porque você tem essa... Se ele não me falasse, eu ia cometer a mesma gafe. Então. E aí corta para 2003, o GP de Imola. Era um GP curioso do ponto de vista da cobertura. Era domingo de Páscoa, era isso. E o que acontece? Como eu disse, eu dividia carro com o pessoal e tal. E o Rogério Gonçalves, o engenheiro da Petrobras, ele era o responsável pela logística do combustível da Petrobras. Não existia mais o warm-up, mas o Rogério chegava cedo na pista aos domingos, porque ele precisava fazer o trabalho dele. Eu só precisaria estar lá meio-dia, digamos, porque a corrida era 2 da tarde no horário europeu. Eu entrava no ar a 1h30. Então, se eu tô lá meio-dia, tá tudo bem. O Rogério não, o Rogério precisava só chegar às 8 para poder fazer o trabalho de toda a logística do combustível da Petrobras, que era a fornecedora da Williams. Então, do mesmo jeito que eu esperava, que o Rogério me esperava, tipo, ele estava livre 3 da tarde, ele me esperava até às 6 pra gente poder voltar pro hotel na sexta, no sábado, no domingo, porque eu não tinha terminado meu trabalho, mas ele era gente boa e me esperava. Eu saía junto com ele de manhã, mesmo eu não tendo nada para fazer na pista, porque a gente tinha um carro para dividir, então a gente se adaptava à logística um do outro. Beleza. 8 da manhã, fomos pra pista. A corrida era às 2, não tinha um armap, não tinha nada. Aí cheguei na sala de imprensa vazia, obviamente, porque quem vai chegar, a corrida é 2 da tarde, quem vai chegar na pista às 8? Eu. Deixei minha mochila e falei, putz, jantar ontem foi, a gente jantou até mais tarde, então não tomei café da manhã. Preciso comer alguma coisa, senão vou comer só... Eu sabia que eu não ia conseguir almoçar, que eu já ia estar na loucura da corrida. Eu preciso comer alguma coisa, senão não vou chegar no final. Aí desci e comecei a andar pelo paddock e ver se via alguma alma viva que pudesse me dar um croissant. Um croissant. Eu ia falar pão de queijo, mas não tem. Aí vem a assessora da Williams, os nomes serão preservados, porque alguns personagens... Provavelmente a mesma da entrevista do Frank Williams na anterior. A mesma da Eles têm uma história com ela. Então, não tá mais lá, mas enfim, depois a gente faz... Tá. Aí, beleza, ela vem, cara, carregando caixa, com uma cartolina atravessada, ela tava toda atrapalhada com um negócio bem... Não era pesado, mas era bulky, era volumoso. Aí eu fui lá, ajudei, falei, bom dia... Nossa, quase que eu falei o nome dela aqui. Bom dia, Feliz Páscoa, tal, não sei o que. Deixa eu te ajudar. Beleza. Aí comecei a ajudar, comecei a carregar as coisas junto com ela pro motorhome da Williams. Aí ela, o que você tá fazendo aqui essa hora? Eu falei, não, porque eu tive que vir cedo por causa do Rogério, blá, blá, blá. Mas, pô, viemos tão cedo que eu nem tomei café da manhã. Ela falou, deve ter um coração, um suco lá, te ajudo, tal, não sei o que. A gente foi andando, né? E tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, e aí? Tá tudo bem também. Os meninos vão correr. Eu falei, os meninos vão correr? Que menino? Ela falou, os meninos vão correr, a única coisa é que a mãe deles morreu. O Ralf Schumacher corria na Williams na época, né? Então os meninos eram o Ralf e o Michael. A mãe deles morreu. Eu falei, como é que é? Eu falei, a mãe deles morreu, mas eles vão correr. Eu falei, tá. E aí, nesse microsegundo, eu processei que no sábado, depois da classificação, o Ralf e o Michael,
Eles pegaram um helicóptero e foram de Imola para Colônia, onde a mãe estava internada. Era a informação que a gente tinha. Aí eles foram ali visitar a mãe, passar a noite com a mãe. Não sabia que ela tinha morrido. Aí eu falei, caramba, ela morreu. Aí eu cheguei no motorhome da Williams, deixei as coisas e virei as costas e fui embora. Só andando apressado. Falei, você não vai comer? Eu falei, não, depois eu volto. Passo a mão no telefone, ligo pro Brasil. Era 3h30 da manhã no Brasil. E põe no ar. Entrei na rádio. Não tinha... Madrugada de domingo não tem apresentador, né? Colei na vinheta. Dei a notícia. Beleza. Corri pra sala de imprensa. No final de 2002, eu saí do Grande Prêmio. Por quê? A bolha da internet começou a... Então a grana reduziu. E o Flávio teve que fazer uma escolha entre mim e o Thales. Até eu escolheria o Thales. Entendeu? Se eu tivesse que escolher entre o Everaldo e o Thales, eu escolheria o Thales. Mas além disso, eu tinha um outro emprego. Sim. E o Thales não. Então o Flávio falou assim, cara, não tem nada com o seu trabalho. É que, assim, eu vou conseguir manter só um dos dois caras e não é justo você ter 2 empregos e o Thales nenhum. Então eu vou precisar abrir mão de você no Grande Prêmio para eu manter o Thales e você continua na rádio. Falei, tudo bem, tudo certo. Aí em 2003 eu comecei a escrever pro site do Theo José, Amigos da Velocidade. Mas não era uma coisa dia a dia, hard news como era no Grande Prêmio, era só, digamos, um enviado especial nas corridas. E aí eu dei a notícia na rádio, subi pra sala de imprensa, bati a nota e subi a nota com a notícia da morte da mãe. E desci pro paddock para correr atrás de apuração. Mandei mensagem pro Brasil avisando, falando, teve isso, tal, não sei o quê. Porque quando o pessoal acordasse, né? Tipo, de repente avisar que era o site era ligado ao UOL. Então, pô, de repente aquilo virava uma capa do UOL. Não lembro se virou. Voltei pro paddock para apurar. Aí tá chegando o assessor de imprensa da Ferrari, chefe. Bom dia, tudo bem? Você tem mais notícias a respeito da morte? Ele arregala o olho pra mim. Quem te disse que ela morreu? Eu falei, fulana. Entreguei, falei, pá. Ele, tá. Entrou no motorhome, deu 3 segundos. Aí, pro próximo nome eu posso falar. Saiu a Sabine, que era assessora do Schumacher. Arregalou o olho pra mim, assim, saiu correndo na direção da Williams. Correndo, ela não foi andando, ela foi correndo. Eu falei, tem coisa aí. Aí eu fui andando atrás da Sabine, a Sabine correndo na direção da Williams, e eu andando. Aí a Sabine entra no motorhome da Williams. Cara, o paddock tava vazio, tinha quase ninguém circulando. Aí eu chego no motorhome da Williams, fico parado lá, igual um 12 de paus. Vidro espelhado e tal. Eu não via o que acontecia lá dentro, né, porque tava espelhado. Eu só me vi. O pessoal lá de dentro. Quem foi que contou pra aquele cara? E ele assim. Aí abre o vidro, abre a porta. A assessora da Williams. Everaldo, a informação que é ter data esbalhada. A informação que eu te dei tá errada. Eu falei, como errada? Ela morreu ou não morreu? Aí eu falei, tá estranho, né? Eu falei, beleza. Mas assim, a assessora da empresa da Williams estava mais branca do que ela já era. Pálida. Vão juntando as informações. Ela fala italiano, hein? Embora o sobrenome seja alemão. Mas não, o último é italiano. O último é italiano. Tá. Enfim. Aí, e falei, mano, e agora? Agora eu já dei a notícia. Eu já dei a notícia na rádio, já subi a notícia no site já. Volto pra sala de imprensa, a sala de imprensa não tinha ninguém. Aí começa a chegar os caras e tal. Aí chegam os meus amigos lá das rádios francesas e tal. Você sabe de alguma coisa? Não. Aí pergunta pro cara, ninguém tá sabendo de nada. Aí chega o Flávio Gomes. Falei, Flavinho, aconteceu isso. Aí ele correu pra bater a nota pro Grande Prêmio, né? Que o Grande Prêmio não tinha ainda. Era madrugada no Brasil, era 4 da manhã, 4h30. Ele falou, mas deixa a nota no ar, não tira não. Eu vou dar no Grande Prêmio também. E deixa aí, porque assim, a chance de ser real e deles só estarem querendo despistar para evitar muita fumaça em volta é grande. Mas eu fiquei, pô, se tiver errado, ferrou, né? Aí passa o tempo. 12h30, 1h30 antes da largada, entra o estagiário da FIA, que eles distribuíam um comunicado impresso, não sei se ainda é assim hoje, eles botavam um em cada mesinha. E eu, como um ser de rádio,
eu ficava confinado num canto da sala de imprensa. Tipo, eu tava na fileira W. No puleiro. E o cara começa, então, se fosse beisebol, era o bullpen. O cara começa lá na fileira A, B, C, D. Falei, cara, não vai chegar aqui nunca. Vai acabar o papel, ele não vai chegar aqui. Exato. Aí, mano, ele chega e comunicado. Em virtude da morte da mãe, Michael e Ralf Schumacher estão dispensados da cerimônia de pódio do GP. E aí você... Yeah! Aí todo mundo, porra, morreu, meu! Mas foi isso, assim, eu não tava esperando ganhar um furo de reportagem, né? Eu queria só um croissant. Eu só queria um croissant, entendeu? Eu só queria um croissant e acabei ganhando um furo de reportagem. Fantástica essa história. Falei muito agora, hein? Mas ótimo. Uma baita história. Agora, vamos voltar a máquina do tempo às avessas, né? Vamos voltar para a atualidade. É, porque o público quer saber muito desse ano, né? Sim, e aí, né, como que está sendo essa preparação, né, sua, que a gente sabe que você é um cara muito estudioso, que realmente vai fazer vamos supor, carnaval, provavelmente você destrói... Carnaval é tão difícil quanto os Jogos Olímpicos. Porque são 14 histórias para contar. Cada história com 20 capítulos, se eu for contar entre alas e carros. Aí você tem que falar sobre a fantasia, sobre o que aquilo representa. Assim, é muito trabalhoso, mas é muito legal. Tive essa experiência 2 anos e assim, adorei. Adorei fazer. Foi nunca imaginei nem... Todos os sonhos que eu tive como narrador, eu já sonhei narrar Fórmula 1. Sim. Mas carnaval nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas no final das contas, o esporte sempre contribuiu para as transmissões de carnaval da Globo. Se você olha para trás, não só na Globo, mas o Paulo Stein na Manchete fazia. Fernando Vanucci, Luiz Roberto, Kleber Machado, entendeu? Todos fizeram. E aí a Fórmula 1 volta à Globo agora esse ano, e como que você está se preparando? O que você está vendo? Você já fez uma brincadeira aqui falando sobre a largada da Austrália e tal, mas o que você imagina desse atual momento da Fórmula 1, daquilo que vocês vão enfrentar agora em 2026? Então, vai ser assim, a Fórmula 1 nunca mudou tanto de uma vez só, né? É muita coisa. Porque muda chassi, muda motor, muda pneu, o pneu tá mais estreito, combustível. Agora é outro jeito de gerenciar a corrida. Porque assim, aí o Max meteu lá a história de que é a Fórmula E com esteroides. Também não é tanto ao céu nem tanto à terra, sabe? Por quê? Como sempre foi na história, quem fizer o melhor carro, quem gerenciar melhor as situações de corrida, vai continuar se destacando. Porque agora tem que poupar. Tudo bem, você tem que poupar energia. Mas no passado você tinha que poupar combustível. Quem não lembra das corridas dos anos 80 com o Mansell descendo do carro, empurrando, o Prost descendo do carro, empurrando, porque ele faltou combustível. Tem que poupar pneu. Você teve que poupar combustível, teve que poupar pneu. Né? Então, assim, gerenciar, poupar, não ir 100% do tempo, o tempo todo, 100% da energia o tempo todo, isso é parte do automobilismo. Sempre foi. É que hoje é um cenário em que você está falando de recuperação de energia, se eu tirar o pé na reta e carregar a bateria, o meu tempo de volta vai ser melhor do que se eu fosse com o pé no fundo o tempo todo. Então, vale a pena. Então, esse desafio de gerenciar tá aí para os pilotos. No passado, como eu disse, no passado gerenciava combustível, gerenciava pneu, agora vai ter que gerenciar outro tipo de coisa. E para nós na transmissão vai ser um desafio também, porque a gente depende um pouco também do que a Liberty vai fazer. A gente não sabe, quer dizer, a gente sabe, mas eu não posso contar, do que a Liberty vai colocar no vídeo para explicar para as pessoas, por exemplo, a bateria, né? Ou o modo ultrapassagem, ou o boost, né? Porque transmitir Fórmula 1, transmitir automobilismo é muito difícil. Porque são 20 e tantas histórias paralelas acontecendo ao mesmo tempo. E nem todas no quadro, né? Nem todas no quadro. Às vezes você está ali deduzindo pela torre de cronometragem ou por uma mensagem de rádio que chega e você está de olho em uma e tem outras acontecendo que você está ali monitorando, mas sem ver. De repente o piloto perde 2 segundos numa volta, você não sabe se ele errou, se ele fritou um pneu. E a gente viu na pré-temporada os caras fritando muito em entrada de curva, tendo dificuldade em saída de curva, o carro traseirando pra caramba, tal, porque os pilotos estão aprendendo assim, o que o piloto faz é brincadeira, né? Ele não tem que... Se fosse acelerar, eu fiz um desafio de kart que era só acelerar, frear e virar o volante, eu já me compliquei todo. Imagina todos os botões que os caras têm que gerenciar ao longo de uma volta.
Então, é um desafio para a transmissão, para a Liberty contar essa história e para nós também fazer a leitura correta, deduzir, para poder conduzir o pessoal que está em casa do jeito correto, para que todo mundo entenda o que as coisas que estão acontecendo. Ainda mais, a gente também falava antes de entrar no ar, na TV aberta. Total. Porque você imagina que no Sport TV possa estar o heavy user, né? O cara que é fanático, o cara que conhece as namoradas dos pilotos, o cara que sabe tudo. Na TV Globo eu tenho que usar uma linguagem que a minha mãe entenda. Isso. Que a sua mãe entenda, né? Então é um desafio também equilibrar o nível de profundidade e às vezes, dependendo do que o Burt ou a Mariana disserem, voltar ao tema numa outra abordagem, de um outro jeito, com uma outra linguagem para explicar mesmo, né? É um desafio grande, mas eu tô bem animado. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, porque com essas mudanças, a gente mesmo teve dia que se sentava aqui para estudar e... A gente até trocou mensagem sobre glossário. É isso, né? Exatamente. Como é que a gente vai chamar o boost? Como é que a gente vai chamar o... Modo reta. A aerodinâmica ativa? Né? E bem ou mal, o narrador da Globo, ele tem embora o mundo tenha mudado, ainda é a pessoa que vai ter o mais farol, alcance o farol no ali, país para esse tipo de coisa. Essa coisa que você falou de saber aprofundar e ao mesmo tempo ser bem didático, tem como planejar bem ou é muito na hora, EV? Mas não, é na hora, mas aí eu vou usar, eu acho, a experiência que eu trago da NFL, especialmente quando eu estava nas transmissões com o Paulo Antunes. Por quê? Pro brasileiro, tipo assim, se eu te mostrar um lance do futebol, você vai bater o olho e falar assim, impedimento ou não, fácil. Isso é natural pro brasileiro. Pro Paulo Antunes, tudo do futebol americano era natural. Um fumble, uma falta... Um safety. Então, tudo era natural. Pro cara que tá no sofá no Brasil, não. Então, muitas vezes, eu me colocava no papel do cara que tava no sofá em casa. O Paulo comentava um lance como se ele fosse trivial, e pro heavy user ele era, mas eu falo assim, pô, será que o cara que tá vendo futebol americano pela primeira vez, Sim, ele conseguiu entender o que aconteceu aqui? Aí eu me revezava entre eu explicar, porque eu sabia, e entre eu provocar o Paulo para que o Paulo explicasse. Eu acho que eu vou fazer isso com a Fórmula 1. com o time. Pensando na pessoa que está em casa e que talvez não seja um profundo conhecedor de Fórmula 1. Será que aquela primeira explicação, aquela primeira camada de explicação, ela foi suficiente? Se eu sentir que foi, vida que segue. Ou se tiver acontecendo alguma coisa muito importante ali logo em seguida, tipo, cortou para uma tentativa de ultrapassagem, vida que segue, mas talvez eu segure aqui, guarde, fale, daqui a pouco eu volto aqui. Se não tiver acontecendo nada e eu achar que talvez o cara em casa mereça uma segunda camada de explicação para entender direitinho o que rolou ali, ou eu explico, ou eu provoco o Burt ou a Mariana para que eles expliquem, para que seja mais palatável para quem está em casa. E também a equipe que você vai contar, né? Você já falou do Burt e da Mariana, como que tá sendo esse momento de preparação entre vocês ali, como é que já tem um entrosamento, como é que vocês já tem um grupo específico de WhatsApp? Tem um grupinho de WhatsApp com todo mundo, o pessoal do Sport TV também, né? O Bruno, o Christian, o Jafone, o Rafa. A gente tem trocado muita informação para tá todo mundo na mesma página, né? Sim. Sobre como comunicar. A chefia também tem falado com a gente e tal. A gente tem sido um processo bem rico, bem legal, assim, o tempo todo trocando mensagem para a gente tentar encontrar o melhor caminho. Porque não é a continuação do que sempre foi, é uma nova Fórmula 1 mesmo, não é marketing. Né? E tem muita coisa nova que nem os testes do Bahrein esclareceram totalmente. Como é que vai ser uma saída de pit stop? Né? Tem aquele vídeo clássico, né, da Fórmula 1. Porque a Ferrari foi a primeira que encontrou a solução, digamos, para o turbo lag. Ela avisou lá atrás, as equipes não deram bola, a Ferrari resolveu, aí quando as outras equipes descobriram, vamos mudar o regulamento, a Ferrari, agora não, agora eu encontrei. Aí para o Hamilton do lado, e o Hamilton demora uma semana para sair. O repórter da Fórmula1.com falando, e o Hamilton não saía, enfim. Tanto que eles ajustaram a história do procedimento de largada, né? Com esses 5 segundos extras e tal, das luzes azuis, dos painéis azuis ali. Enfim, tem muita coisa que a gente vai descobrir
na primeira corrida, nas primeiras corridas, e a chance das primeiras corridas, até eles... Vamos voltar para a Europa. Claro que, mesmo à distância, você consegue fazer simulação, túnel de vento, computador, e blá, mas é diferente. As primeiras 3, 4 corridas ali tem risco de ser bem caóticas. Faço ideia do que eu vou fazer no meu time de fantasy. Não sei se vocês jogam. Faço ideia do que eu vou fazer. Mas vai ser bem... Vai ser divertido, vai ser trabalhoso, mas acho que a galera vai gostar. Acho que o público da Fórmula 1 tá todo mundo ansioso, curioso, e acho que no final das contas o resultado vai ser positivo. Você falou uma coisa que eu acho que você não pode ampliar, mas uma pergunta que me chamou a atenção é: o material gráfico vocês recebem antes? Não precisa detalhar. Tá, mas a gente teve uma reunião com o pessoal da Liberty, em que eles explicaram algumas coisas. Que legal. Pô, mas que legal. Então não é aquela coisa, primeiro treino livre, aparece aquele gráfico, Burt! É isso aí, não. Pô, que legal. A gente tá gravando isso aqui na sexta-feira anterior ao GP, de 27 de fevereiro. A gente teve essa semana. Então foi bem legal. E, EV, debatendo um pouco o que é a Fórmula 1 hoje, eu acho que você narrou em 20, aí o produto foi pra Band, que eu acho que fez um bom trabalho, e a Fórmula 1 mudou no geral, no mundo inteiro. Virou um produto da cultura pop. É isso. Né? Como que é essa volta da Fórmula 1 para a Globo? Assim, como é que vocês estão entendendo esse movimento do público? A gente estava falando antes do ar, entrou uma super reportagem em intervalo de novela, um VT animal, no BBB, a gente sabe a força de uma novela das 9, de um BBB. Como que é essa Fórmula 1 que a Globo está pegando e como é essa Globo que pega a Fórmula 1? Sem dúvida é diferente do que era até 2020, até pela transformação do público mesmo, né? A gente tem estudos recentes mostrando que cresceu muito o público da Fórmula 1 mundialmente, tô falando, né? Não tô falando no Brasil, tô falando mundialmente, muito por causa do Drive to Survive, né? Que tá estreando hoje, eu acho que inclusive, né? A gente tá gravando aqui dia 27, que tá estreando hoje. Então, hoje a Fórmula 1 é muito mais vista por mulheres, muito mais vista por jovens. E a gente tem situações assim, como eu falei, de ter virado um produto da cultura pop. Teve até reclamação ano passado dos pilotos que algumas ultrapassagens foram perdidas em corrida porque aconteceu alguma coisa, cortava pra alguém no box, cortava pra Camila Cabello. Né? Ou mas já imaginou se o Lewis Hamilton estiver pegando mesmo a Kim Kardashian e ela aparecer na Austrália? Ferrou, velho. Vai ser 20 segundos de corrida e 10 segundos de Kim Kardashian. Tô lascado. Vou ter que estudar a vida da Kim Kardashian, inclusive. Mais do que eu estudo. Lá vem a curva 1, a curva 2, a curva 3. Então assim, a Fórmula 1 conta a própria história de um jeito diferente hoje. As próprias transmissões são diferentes. E a gente tem que se adaptar a isso, sabendo que o público mudou, mas não deixando nunca de imaginar que o centro da coisa é a corrida. O centro da coisa é a competição. Eu vou tentar me adaptar ao máximo às celebridades que estarão nos boxes e no pit wall e circulando, e a transmissão vai cortar e tal. Eu vou tentar me adaptar ao máximo a isso, mas sem perder o foco da corrida. Entendeu? E os pilotos viraram celebridades, mais do que eram antes, né? Porque antes, assim, digamos que era uma coisa mais restrita ao público antigo da Fórmula 1. Agora não, agora tudo que os caras fazem interessa para as pessoas, né? Essa semana quem terminou o namoro? Kim Antonelli terminou o namoro essa semana, não foi? Teve um negócio desse, acho que Então, por fora. Foi. Essa editora do departamento de fofocas ali já sinalizou a Isa. Falou, Kim Antonelli se acabou. O Lando Norris também, né? Com a Mag Corseiro, não é isso? Tá vendo? Além de decorar o nome dos pilotos, agora eu tenho que decorar o nome das namoradas. Das ex! Das ex. É igual assim, a Benetton virou essa. Né? Agora tem que decorar essa sequência dos pilotos também. Enfim. Muito bom. Mas é um desafio a mais. Opa! Mas vamos nessa. Agora, uma coisa que foi bem polêmica, né, é a questão dos bordões. Obviamente, o ridículo foi talvez um dos pontos de discordância com fãs. Primeiro, você acha que naturalmente vai surgir mais bordões, até por conta da quantidade de corridas que vai fazer a mais na Fórmula 1? E qual que te encheram mais o saco? O da Lady Gaga, você é ridícula, ou o Lewis Hamilton, você é ridículo? Então, o do Lewis Hamilton foi uma construção
que eu fiz junto com o Alfredo. Porque foi na segunda corrida que eu fiz. Na primeira teve aquele caos lá das 3 largadas, bandeiras vermelhas e tal, na Toscana. E nada que acontecesse. Aí, quando eu fiquei sabendo que eu tava na corrida no GP de Eiffel, era a corrida do possível empate. Eu falei, bom, se o Hamilton ganhar, não vai ser uma vitória qualquer. Aí eu liguei pro Alfredo e falei, Alfredo, tava querendo meter o Você é Ridículo na Globo aí. Você é Ridículo. Falei, tá, mas como é que você vai fazer? Eu falei, cara, eu pensei em escalando a montanha. Tipo, se o Hamilton ganhar, parabéns, Hamilton, você é isso. Parabéns, Hamilton, você é aquilo. Parabéns, Hamilton, você é isso, você é isso, você é isso. Para as pessoas entenderem que é um elogio, e lá em cima, pum, topo da montanha, e o Hamilton, você é ridículo. Falei, acho que pode funcionar. Tanto que eu fui 0 cancelado. Eu fui muito mais cancelado quando eu chamei a Raíssa de ridícula na Olimpíada do ano seguinte do que no dia do Hamilton. Entendeu? E eu não vou usar o Você é Ridículo toda hora. Não é qualquer vitória, qualquer momento que vai merecer o Você é Ridículo, porque na minha régua, Você é Ridículo é a coisa... Sim. Entendeu? Então, putz, no primeiro pódio do Gabriel Bortoleto, desculpa, vai ter. Numa primeira vitória, quando vier, se vier, tomara que venha, vai ter, óbvio. Mas não vai ser toda hora. Sim. E teve até uma situação que acho que o pessoal exagerou na repercussão. Eu abri uma caixinha de perguntas um tempo atrás, aí me perguntou, quais são os apelidos que você vai dar para os pilotos? Eu falei, desculpa, mas dar apelidos para os pilotos não é a minha prioridade. Tem tanta coisa acontecendo numa corrida de Fórmula 1 que eu tô mais preocupado em contar a história certa. Aí, pô, deu uma cutucada na Band. Não tem nada a ver com isso. Eu sou a favor de transmissões descontraídas. Eu gosto de transmissões bem-humoradas. Eu faço transmissões descontraídas e bem-humoradas. Só que assim, com tanta coisa que eu tenho para gerenciar numa transmissão de automobilismo, a prioridade é o quê? O que você coloca na frente. A prioridade não é apelido para piloto. Pode até ser que surja, porque já aconteceu situações assim, engraçadas, divertidas, sem imaginar. Por exemplo, teve uma corrida que um piloto abandonou, uma das 3 que eu fiz, um piloto abandonou, não lembro quem, se era o Norris ou o Alonso, e aí o cara tá numa cadeira de praia, de capacete. Falei, o que é? Tá esperando uma coxinha, uma água de coco e tal, não sei o que. Surgiu na hora. O Michael Masi, o antigo diretor de... Uma situação que... Será que precisava de safety car? E foi lá e tacou o safety car. Michael Masi, o maníaco do safety car, esse é dos nossos. Até o Felipe Jafone reagiu e comemorou. Falou, vai juntar todo mundo, vamos lá. Não é uma coisa pensada. Sim, então assim, pode ser que as coisas aconteçam. Mas é isso, eu não estou preparando nada. Eu não estou, né? Não estou lá no laboratório à noite, assim, o que eu vou chamar, o que acontecer, tal coisa. Vai ser uma coisa espontânea, se acontecer. Pode ser que aconteça? Pode ser. Talvez aconteça. Mas eu não tenho como dizer que vai acontecer, quando, com quem. Vai depender das situações que ocorreram ali na minha frente. E EV, essa volta, aquela pergunta que eu fiz da volta da Fórmula 1 à Globo, como foi? Eu imagino que algumas coisas não passem por você e tal, mas nas escolhas, porque eu imagino que tenha tido essa reflexão da... A Band tinha pré-jogo, pré-corrida, pós-corrida e tal. Como entender o que a Globo não tem como fazer, porque tem outros interesses, onde contemplar bem o público, como montar a equipe, que eu, até aproveitando a pergunta, acho que a Band foi muito bem na montagem da equipe. A Globo foi muito bem na montagem. Eu acho uma equipe ótima e quase à prova de críticas. Uhum. Mas como foi esse entendimento para evitar rejeições? Porque a gente tá naquela fase que não é a ver com o esporte, pode ser a política. Sim. A política, UOL, não leio UOL, Globo, hashtag Globo lixo. Até gente perto da gente, família, assim, não sei o quê, fake news. Uhum. Então a gente tá numa época que a gente apanha bastante. E a Globo é vitraça, óbvio, pela força que tem. Como é que foi montar isso? Aí eu já não sei te dizer, porque isso não passou por mim, né? Eu soube que eu estaria na equipe e tudo, mas eu não sei como eu não tenho esses detalhes para passar, mas de fato, eu acho que a equipe montada é muito boa, né? E está sendo trabalhado um projeto bem bacana para a cobertura da Fórmula 1. O Sport TV deve ter 1 hora de pré-corrida, nos domingos de corrida, né? Essas corridas da madrugada da Globo, a gente vai fazer coberturas longas também. E na Globo também, assim, um espaço muito legal. Por exemplo, acho que eu vou contar mais ou menos em primeira mão aqui.
Primeiro, durante a semana vai ter reportagens especiais no Globo Esporte. A gente teve, ao longo das 2 últimas semanas, no Esporte Espetacular, reportagens robustas sobre o Gabriel Bortoleto, né? 15 minutos na primeira semana e tal. E aí, nesse final de semana, o Altas Horas vai ser especial sobre Fórmula 1. Então, logo depois da novela ali, vai ter Altas Horas. E a gente entra logo depois do Altas Horas. Então, pro GP da Austrália, nós vamos entrar na meia-noite 15. A corrida é a 1, nós vamos entrar na meia-noite 15. Né? E vamos ficar até o final, até o pódio, salinha, tudo, não sei o quê. Por exemplo, nessas corridas da madrugada, a gente tem mais espaço para fazer isso. Né? Nas corridas da Europa, talvez não seja assim, porque, como você disse, a grade da Globo é muito competitiva e tem outras coisas para levar ao ar. Mas assim, existe um carinho especial com a Fórmula 1. Então assim, o cara que gosta das corridas pode ficar tranquilo que a Fórmula 1 vai ser muito bem tratada. Boa. É isso aí. Tem mais algum claro, momento? porque eu tenho. Aliás, aproveitando que vocês trabalharam juntos, eu sempre faço aqui um pedido para quem já trabalhou com o Felipe. Se tiver podres de Felipe Mota para colocar aqui... É que eu não tenho memória. O Everaldo, ele foi parceiro, cara. Eu tenho? Não, me lembro que eu não conto, mas só me lembra para eu... Não posso. Não posso contar. Lembrei de uma outra coisa. Além da... Não é do Felipe. Além do... Mas eu tenho pergunta, hein? Não, então, porque eu falei da programação especial... Tem um programa novo, né, que é o Grid da Globo. Porque assim, a Globo teve historicamente, né, o sinal verde. Só que agora o sinal verde não existe mais, né? Não existe mais sinal verde. Agora as luzes apagam. Antes era luz vermelha e luz verde, agora não tem mais sinal verde. Então agora tem o Grid da Globo, que é um programa dedicado à Fórmula 1, com o Alessandro Jodar, com o Caio Castro, que é piloto. Mas o Caio Castro ator? Não, o Caio Castro ator e piloto. Sim. E a Antonella Bassani, que vai ao ar sexta, depois do Globo Repórter. Então também assim, um horário nobre, né? Aí para contar com outro olhar as coisas da Fórmula 1. Não é um programa hard news, né? Para debater, não, porque como é que vai ser a classificação? Vai ter isso também, mas não é só isso, né? Tem a parte... Como eu disse, a Fórmula 1 virou uma coisa muito maior do que apenas a corrida. Então a gente também está contemplando esse outro lado. Então, todo final de semana de transmissão da Globo tem o Grid da Globo. Nesse final de semana é na sexta, depois do Globo Repórter. Eu não sei se esse é um horário fixo. Além de tudo que envolve a transmissão da corrida em si, mas tem esse programa especial também que estreia na sexta-feira. Gente, eu lembrei de uma pergunta que agora... Agora eu vou ficar pensando no podre aqui. Eu vou aproveitar aqui o gancho, porque ele citou Caio Castro, piloto da Porsche Cup, que aconteceu a primeira etapa em Interlagos, e o Guilherme Longo vai trazer aqui um resumo do que aconteceu na volta. Fique aí, na volta tem a pergunta do Felipe Mota e quem sabe o Everaldo lembra de um podre de Felipe Mota durante os anos de Jovem Pan. Salve, salve, Eric e Felipe, um abraço aí pro ridículo do EV, que honra ter você aqui com a gente no podcast do Motorsport.com, mas agora uma pausa na Fórmula 1 pra gente falar de Porsche Cup Brasil, que abriu nesse fim de semana a temporada 2026, uma temporada que promete ser mais do que especial, afinal, uma corrida na programação preliminar nas 24 horas de Le Mans, feito inédito para o esporte a motor brasileiro. Mas, por enquanto, vamos começar com o que rolou em Interlagos, uma etapa muito movimentada, muita ação, muita emoção também, afinal, chuva ao longo do fim de semana, pista seca, pista molhada, teve de tudo nessa etapa. Falar dos resultados, na Carreira Cup, sábado, vitória de Marcel Miller, convertendo a pole em vitória, fez uma corrida muito sólida o Marcel, que inclusive é o atual campeão overall da categoria. Já no domingo, uma vitória do Jeff Giassi, a primeira vitória solo dele na Porsche Cup, marcando a estreia dele na classe. E olha, uma grande vitória do Jeff, fazendo uma belíssima manobra de ultrapassagem em cima do Matheus Comparato na hora da relargada. Dali para frente disparou, ninguém mais viu ele. Mas na Cup, sem dúvida nenhuma, o grande destaque do fim de semana é Pipo Massa, filho do ex-piloto da Fórmula 1, Felipe Massa. O Pipo fazendo a estreia dele não só na Porsche Cup, mas no automobilismo como um todo, fez barba, cabelo e bigode na Rookie, pole e as 2 vitórias. Olha, o Massa era só sorriso o fim de semana inteiro, acompanhou tudo, tava dando umas dicas, não tava de coach, né? Falou, tô aqui como pai, mas ajudou bastante aí, o Pipo mandou bem pra caramba. Já na Sprint Challenge, um pouquinho de polêmica, no sábado o Gerson Campos ganha uma corrida movimentada, uma boa vitória. No domingo, ele quase repetiu isso, cruzou a linha de chegada em primeiro, mas algumas horas depois foi punido com 5 segundos
por conta da manobra de ultrapassagem em cima do Daniel Neumann, e o Neumann, com isso, herdou a vitória, mas o Gerson já deixou claro que deve recorrer ao STJD para buscar essa vitória de volta. E para fechar a Sprint Trophy, a classe escola da Porsche Cup, uma corrida só no fim de semana, vitória do Sérgio Laurentiis. Porsche, que agora tira uma folguinha de 3 semanas, volta no fim de semana de 28 de março, etapa do Velocitar, e claro, a gente vai acompanhar tudo. Mas aproveitando que eu já estou aqui, vamos falar de outra coisa que rolou no fim de semana também? Teve a etapa de abertura da temporada 2026 da MotoGP, GP da Tailândia, e tivemos a estreia de Diogo Moreira em meio a um caos ali, a gente tinha expectativa de uma Ducati forte, favorita, o que a gente viu, uma Ducati bem fragilizada, uma Aprilia dominante, não só com o Marco Bezzecchi, mas com as suas 4 motos no top 5, e também uma KTM com Pedro Acosta que sai na liderança. Mas agora vamos ouvir um pouquinho do que o Fausto Macieira falou no podcast sobre Diogo Moreira. Achei muito boa a estreia do Diogo, muito boa, muito boa. Achei muito bom desde a pré-temporada. O Diogo teve uma queda. O Bezzecchi teve 3 no sábado. Né? O Diogo pontuou, fez 3 pontos. O Chantra, ao longo da temporada inteira, fez 7. Né? Então, não dá para comparar com o Chantra, mas comparando com o Zarco, né? O Diogo, na distância total da corrida, ficou a 25 segundos. Foram 26 voltas, ou seja, ele ficou a menos de 1 segundo, né, durante a corrida inteira, com desgaste de pneus, em relação ao vencedor, Marco Bezzecchi. Em relação ao Zarco, ele ficou a 5 segundos do Zarco, em 26 voltas. Né? Então, uma distância muito pequena do Zarco, que tem a mesma moto, uma intimidade com a moto. Há quanto tempo que o Zarco está lá? Pelo menos umas 3 temporadas, né? Ou 4. Né? E tem 35 anos, né? Pô, então, assim, acho que o Diogo foi muito bem, não caiu, levou a moto intacta até a linha de chegada, estava sem moto reserva na pré-temporada, e conseguiu lidar bem com isso, conseguiu lidar bem com a tensão da estreia, né? E acho que ele vem para o Brasil satisfeito com o que fez até agora. Ele mesmo se declarou muito satisfeito. A gente tinha falado aqui no podcast e também nas conversas com o Felipe. Qual é a missão do Diogo nessa primeira corrida? É pontuar, bicho. É pontuar. Pontuou. Pontuar é 15º que marca um ponto. Ele fez 13º, deixou o Quartararo para trás, deixou todas as Yamahas para trás, deixou o Vinhales para trás, deixou pilotos campeões mundiais, foi bem, não foi direto para o Q2, mas fez um bom Q1, né? E tá pegando quilometragem. O Mark Marques tem uma simpatia grande por ele. O Mark Marques puxou ele ao longo do fim de semana, né? E vai puxar outras vezes, né? Porque o Mark Marques agora está se sentindo um pouco ameaçado para 2026, não 2026, mas para com a chegada do Acosta, né? Então, e o horizonte do Mark Marques é menor. Então, acho que o Diogo tem a simpatia geral do paddock. A próxima corrida é no Brasil, os holofotes vão estar em cima dele. Ele não se impressiona com isso, como o Ogura não se impressiona com o Grande Prêmio do Japão. O Diogo, eu sei que vai lidar com essa situação com a maior serenidade possível, né, porque é um garoto, e sendo um garoto, um jovem, foi muito bem, e irá cada vez melhor. Isso foi um ponto de partida para ele, muito positivo, e plataforma de lançamento para maiores conquistas, maiores avanços daqui para frente. São ainda 21 GPs, 42 corridas. Ele tem tudo para melhorar a cada etapa. Especialmente a gente espera ele na zona de pontos novamente. A missão é a mesma, zona de pontos no domingo, e aprender o máximo no sábado para lidar com a moto em condições muito diferentes. Acho que o Diogo está em grande fase, confiante, e a confiança, como diz o Felipe, como diz você, Guilherme, é a base de tudo. Esse foi o grande Fausto Macieira falando um pouquinho dessa estreia de Diogo Moreira. Que felicidade ver o Diogo pontuando já na estreia. MotoGP que agora tirou uma pausa de 3 semanas. E minha gente, se prepara, porque a próxima é aqui no Brasil,
Goiânia. Finalmente chegou a hora da volta da MotoGP ao Brasil depois de mais de 20 anos. Claro que a gente vai acompanhar tudo e mais um pouco. E enquanto isso, devolvo para vocês no estúdio, que eu sei que o papo aí tá muito bom. Everaldo, eu lembro de uma história com o Everaldo, a gente talvez, se fosse jantar, não lembraria, eu não sei se ele vai lembrar, mas me veio na cabeça que é uma bobagem de um esculacho que eu levei na Jovem Pan. Era muito comum a gente levar esculacho na Jovem Pan, tinha muita gente, o mundo mudou, gente, mas naquela época, não tô dizendo só pra melhor, mas naquela época a gente levava esculacho. E teve uma vez que o Milton Neves me deu um esculacho, eu não me lembro qual era o operador de áudio, que era fortão da Jovem Pan, mas que era da Madruga. Tinha o Boris Maciel, tinha o Glauco Oliva e tinha um fortão. Ah, eu lembrei dele. Eu não lembro do nome dele, mas era ele na mesa. Tá. A história é assim. Mas ele era uma moça. Era uma moça. Ele era Um fortão, mas era uma moça. Era uma moça. Eu tô com a imagem dele na minha frente. Exatamente. E aí... Eu fiz alguma besteira, eu era produtor do Milton Neves, o Everaldo já bem assim, acho que já fazia Fórmula 1, era plantão esportivo, era o par do Milton. O Milton fazia os jogos na quarta e no domingo, o Everaldo quinta e sábado no terceiro tempo. Então assim, o Everaldo tava comigo ali na produção, mas não era mais o lugar dele de trabalho. Tava ali. E ele começou a fora do ar, né? Tava fora do ar, mas uma mesa de rádio... Quando o cara fala no microfone, o operador na mesa tem o controle de você ouvir o que ele tá falando ou não ouvir. E aí ele começou, mas humilhar, assim, xingando, e eu fui ficando murchinho. Aí vamos supor... O Milton me xingando. Me xingando com aquela voz poderosa. Você lembra bem? Ele tacava microfone. E eu ficando murchinho, não respondia. Não, imagina, falar assim, cala a boca. Não, assim, pequenininho. Aí o Everaldo vira para esse operador fortão e fala assim, vamos supor que chama Fernando. Ele fala assim, Fernando, multa aí o Milton. E aí ele multa o Milton. Ao multar o Milton não tem como saber, porque não ficou uma luz acesa pro Milton. E aí, imagina só ele assim, seu idiota, seu filho da mãe! E aí nós três... E aí ele percebe. Aí ele fica mais nervoso, nós chegamos, a gente não tava ouvindo mais. Ele me poupou desse coisa. Mas eu lembrei de uma boa. A história, porque você é uma testemunha ocular desse episódio. Você acabou de falar que fazia a produção do Nilson. A gente contou a história aqui durante a pandemia da narração da vitória do Rubinho, que é um caos, que o Nilson tava doente, afastado e tava aos poucos voltando. Isso. Quem narrava era o Vander Luiz, eu acho. Flávio Gomes fora. Isso. O que aconteceu? GP da Alemanha 2000, vitória do Rubinho, Marco... Everaldo Marques. Eu tava lá na produção desse evento. Eu não sei se eu lembro de todos os detalhes, mas vamos lá. Era isso, o Nilson tava voltando, então tinha sido combinado que o Nilson entraria por telefone da casa dele algumas vezes pra, tipo, fazer comentários, como se fosse um comentarista convidado. O Vander tava narrando. E a corrida foi aquela bagunça, né? O Rubinho veio de 18º e... Poxa. E o Nilson entrando de vez em quando por telefone e tal. E aí, eu ficava fechado num estúdio, como esse aqui. 3 pessoas, o Vander, o Karsug e eu. Eu produzindo ali com as minhas fichinhas. Então era um aquário que tinha um vidro que a gente via a central técnica. De vez em quando, ou eu sinalizava para o operador, ou eu pegava um telefone interno, que eu tirava do gancho, tocava lá na central, assim, liga pro Nilson, por favor, para ele entrar, ou eu só fazia um sinal, ligava. Aí plugava o Nilson, me avisava quando o Nilson estava plugado, eu avisava o Vander chamava. Aí beleza. Aí chega na última volta, o som do Vander simplesmente some. Dentro do estúdio. Como é que caiu uma transmissão de dentro do estúdio? Eu não sei se algum operador errou nos cabos lá, na hora de plugar o Nilson, ele desplugou o Vander. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que simplesmente o Vander falando aqui, e eu tô do lado do Vander, eu tô ouvindo, mas na caixinha do retorno não tem mais. Eu, tipo, e aí? Aí quando eu olho, o Nilson tá no ar. Entendeu? Eu não sei, até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Parece que o operador titular, que era o Hinaldo, tinha ido ao banheiro. É isso. Hinaldo foi ao banheiro e falou: Figueroa, cuida aí! Mas o Figueroa tava na mesa.
Ah, era o Não Figueroa na mesa? Eu acho que alguém tava na mesa e o Figueroa tava na central. Ah, e a tá. especialidade do Figueroa era a mesa. Era a mesa. E aí ele, na manobra, e aí ele teria pegado o telefone, Nilson, Narra aí. E ele era gago, né? Então, Nilson, narra aí, plá! E aí ele saiu narrando. É. Aí tem até a brincadeira, que eu não sei se é verdade ou não, né? Que o Hinaldo tinha ido no banheiro, os caras correram lá no banheiro e falaram assim: Hinaldo, tá tendo uma cagada lá, tá tendo uma aqui também. Tá tendo uma cagada ali aqui também! Não, E aí o Nilson entrou e narrou e tal, e foi emocionante. Né? Eu tenho só mais duas. Desculpa alongar, Everaldo, sei que seu tudo tempo bem, vai ser. não. Luiz, pô, só mais um pouquinho, é tão importante. Eu tenho que buscar o carro na concessionária que tá na revisão, mas é 4h30, eu tenho 45 aqui do lado. Não, mas só mais duas. 45 minutos ainda. A primeira é... A gente tá passando por uma questão de como consumir conteúdo muito interessante, ao mesmo tempo desafiadora, tem coisas boas, tem coisas ruins. Como é isso pro narrador? Por exemplo, eu faço muito pós-jogo. Quando eu tô num pós-jogo, coletivo de imprensa. Você percebe ali a diferença. Um repórter de um veículo mais tradicional, um influenciador. Não estou emitindo valor de julgamento. Sim, espaços variados, com demandas variadas e tudo mais. E agora a gente tem streaming, a gente tem TV aberta, tem TV fechada, tem isso dentro dos mesmos grupos. Eu na ESPN, Disney, você, Globo, Sport TV, GE TV. Primeiro, como é que você está vendo os rumos da narração? O que mudou? E se você mesmo, quando narra, vou narrar na GE TV, eu vou narrar na Globo, eu vou narrar na Sport TV, se tem alguma valvulinha de o Everaldo para esse tem que ser um pouquinho diferente ou não? O Everaldo é o único... Não, tem um pouco assim, especialmente na preparação. Por exemplo, eu fiz esse meio de semana, eu fiz Cruzeiro e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. No Premier, eu posso ser um pouco mais profundo, digamos, na história de números e não sei o quê. Sei lá, o Corinthians tomou 14 gols na temporada e desses 14, 6 foram em bola parada, que dá quase metade. Talvez esses números valham pro Premier. Se fosse na TV aberta, o Corinthians tomou muito gol de bola parada já esse ano, isso é uma coisa mais... Sim, mais geral. Mais geral. Eu acho que dependendo do público que você está imaginando, então assim, no Premier, pro futebol é heavy user. Na TV Globo, não. Então, aí assim, é a mesma informação que eu vou contar de jeitos diferentes dependendo do público que eu for atingir. Né? Tem essa variação. Com relação à narração, assim, são estilos diferentes que sempre existiram. Né? Então, assim, nos anos 80 você tinha um lado mais clássico, como o Galvão Bueno, como o Oliveira Andrade, mas você tinha o Silvio Luiz. Né? E hoje você tem, na verdade, e nos anos 80 era mais raro, porque você não tinha TV a cabo, então você tinha menos oportunidades de acompanhar esporte. Você assistia esporte na Globo, na Record, no SBT, na Manchete e na Bandeirantes. E para quem é de São Paulo, alguma coisa na Gazeta, alguma coisa na TV Cultura, mas você tinha 6, 7 opções. Hoje você tem dezenas, sem exagerar. Né? Entre canais por assinatura, streaming e TV aberta, você tem dezenas de opções. E aí são vários estilos diferentes. No final das contas, todos nós fazemos a mesma coisa, que é falar sobre um evento esportivo, assim como escrever sobre um evento esportivo, que a gente... hoje é blog, hoje é não sei o quê, aí é streaming, é live. As pessoas seguem falando e escrevendo sobre as coisas. Os formatos mudam, mas no final das contas a gente está fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez. E aí vai do gosto da pessoa. Tem gente que prefere as narrações mais gritadas, tem gente que se incomoda com elas e prefere as narrações mais tranquilas, tem gente que se importa com a qualidade da informação, tem gente que só quer dar risada, só quer a resenha. Tem públicos variados, tem espaço para todo mundo. Eu acho que dá para todo mundo se encaixar nesse esquema. E a outra pergunta que eu ia fazer é citando o Mauro Betting, né? O Mauro Betting, trabalha muito tempo com o Mauro Betting, ele brinca, ele escreve, ele é maluco, completamente maluco, faz 12 mil coisas ao mesmo tempo. Você liga 2 canais, ele tá simultaneamente ao vivo. Você fica, como que... Impressionante isso. E ele escreve livros e tal, e ele fala que o último livro que ele quer escrever é sobre a história dos narradores. Aí eu perguntei, por quê? Porque depois desse eu tenho que morrer, porque alguém vai vir me bater na porrada citando... A gente está falando de uma categoria que dá para fazer um paralelo ao piloto de Fórmula 1, essa coisa de... Tem a escala,
Eu sei que a escala funciona também para o repórter, para o comentário, mas é diferente. Um momento épico fica... A gente tava falando do Luciano do Vale nas 500 milhas. Fica registrada a voz. Então tem essa coisa da briga pelo espaço e tal. E por que eu tô trazendo esse tema? Porque você é um cara na boa. Que assim, tem pouquíssima rejeição. Todo mundo que fala muito bem. Vou citar um outro, o João Guilherme, trabalhei muito tempo, tem esse perfil assim. Todo mundo fala, João Guilherme, puta cara legal e tal. Dá para ser narrador sendo gente boa, Everaldo? Não sei, acho que dá, não sei, tô aí. Mas é mais ou menos assim? É tenso? Putz, Felipe, eu acho que existe o desejo de todo mundo de fazer os grandes eventos, né? Eu não sei quantos narradores a Globo tem hoje, mas deve ter uns 30 pelo menos. O problema é que existe uma final de Copa do Mundo. Sim. Que na Globo vai ser narrada por 2 pessoas. Um narrador na TV aberta e um narrador na TV fechada. 28 vão ficar pelo caminho. E aí, eu tô nessa como jornalista, vai fazer 30 anos que eu pisei no Jovem Pan pela primeira vez em agosto, em 96. Uhum. E eu tô na minha 22ª segunda temporada como narrador. Eu sou narrador desde 2005. Então eu comecei como narrador com 27 para 28 anos. Obviamente, eu sou muito mais maduro hoje do que eu era com 27 anos de idade. E claro que, sei lá, no início da minha carreira, você ficava lá, ali, preocupado com escala. Pô, peguei um jogo pior, peguei um jogo melhor, fiquei feliz, foi um jogo pior. Eu vou te dizer que depois que meu filho nasceu, em 2012, isso perdeu a importância de um jeito, entendeu? Eu continuo claro, desejando fazer os melhores eventos e trabalhando o máximo que eu posso, me dedicando ao máximo que eu posso para receber as melhores oportunidades que eu conseguir. Mas eu não me frustro mais quando elas não vêm. Já faz bastante tempo. E eu aprendi, ao longo desses 21, 22 anos, que a única coisa que eu controlo é a qualidade do que eu faço. É o quanto eu me preparo, é o quanto eu estudo, é o quanto eu acerto na transmissão. Então, assim, fazer um jogo de um time que eu nunca vi, o que eu vejo pouco, eu assisto 2, 3 jogos para tentar me ajudar na identificação dos jogadores. Estudo, pesquiso história, pesquiso números, me dedico ao máximo. Assim, eu fico em paz com a minha cabeça, com a galera que trabalha, com os divertidamente aqui, com a galera que trabalha. A cabeça é grande, é uma galera que trabalha na minha cabeça. Então, eu fico em paz com a galera que trabalha na minha cabeça quanto a eu me preparei da melhor forma possível. Eu me dediquei 100% na preparação para esse evento. Se a resposta for sim, eu estou em paz. E aí eu vou lá e entrego o melhor que eu posso. É a única coisa que eu controlo. Porque as escalas não sou eu que decido. Quem vai para a Copa ou não, quem vai para a Olimpíada ou não, quem faz isso ou não sou eu que decido. Então, o que eu controlo é a qualidade do meu trabalho. Se o que eu faço vai ser suficiente para que eu tenha as oportunidades que eu gostaria de ter, nós vamos descobrir à medida que as coisas forem acontecendo. Mas eu não sofro com isso, entendeu? Eu procuro botar a cabeça no travesseiro à noite e falar assim, beleza, estudei, me preparei, fiz o meu melhor e tá tudo certo. O que vai acontecer comigo a partir do que eu fiz no meu trabalho é consequência. E eu não controlo. Maravilha, olha só. O papo tá muito legal, mas isso nos faz lembrar que a gente vai pedir uma volta dele aqui no nosso podcast, com certeza. Olha lá, ele tá olhando feio já. Não. Mas é isso, obrigado, EV, mais uma vez aqui, agradecer a sua participação aqui, pela primeira vez aqui com a gente, dedicando um tempo nesse período tão cheio de trabalho, tão cheio de coisa para fazer. Obrigado mais uma vez. Valeu, gente. E muito boa sorte, Everaldo. Obrigado. Bela temporada para vocês. Obrigado. Que seja uma bela temporada para todos nós, né? Todos que trabalhamos com automobilismo, com a Fórmula 1, estamos muito ansiosos para tudo que vem por aí. Cada mudança de regulamento não é uma virada de capítulo, é um novo livro, né? Basicamente. Que a gente escreve e a gente está muito ansioso para saber o que vai acontecer e tomara que sejam corridas bem divertidas aí para a gente curtir ao longo das próximas temporadas. Obrigado pelo convite, sucesso para vocês. Valeu, gente, até a próxima. Perfeito, muito obrigado mais uma vez também ao Felipe Mota e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vale lembrar também a cobertura do motorsport.com nessa semana especialíssima. Você tá ligado, né? Você vai observar todas as mudanças, pode vir no motorsport.com, nas nossas redes sociais, aqui mesmo, né, na Motorsport TV, no nosso canal no YouTube e também no nosso podcast, tá legal? Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.